Ok. Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Maria Fernanda, como o professor comentou. Sou aluna da licenciatura em Física. Estou aqui para apresentar esse trabalho aqui, GeoGebra como ferramenta para explorar funções quadráticas, um relato de experiência com alunos da rede pública. Então, o Saulo já comentou, é um relato de experiência de um projeto de extensão que a gente fez dentro de uma disciplina, do professor Saulo mesmo. Ele foi o coordenador desse projeto. E por que a gente teve a ideia? Por que o professor teve a ideia de fazer esse projeto? Por que funções quadráticas no GeoGebra e por que na licenciatura em Física? Bom, não é segredo para ninguém que a matemática é uma disciplina que causa dificuldade para os alunos, seja no ensino básico, depois às vezes a gente entra na faculdade e continua com dificuldade na parte do cálculo. Então, assim, matemática causa dificuldade, isso não está sendo discussão. Só que é uma matéria extremamente importante. Ela não desenvolve apenas o raciocínio matemático, mas também todo o raciocínio lógico e a base para muito do conhecimento que a gente tem, incluindo da física, certo? Funções quadráticas estão no ensino de física, desde o ensino básico, e os alunos apresentam uma dificuldade. Por isso é interessante que nós, licenciados em física, tenhamos um conhecimento maior sobre como lidar com as dificuldades dos alunos e tenhamos um bom domínio dessa matéria também. E outro ponto que motivou esse projeto, eu acredito, é como a relação dos alunos com a tecnologia hoje em dia. A gente encontra bastante trabalhos falando que os dispositivos eletrônicos têm contribuído muito para a dispersão dos alunos na sala de aula. Os alunos não conseguem ficar muito tempo longe dos eletrônicos. Tem até lei agora proibindo. Mas, querendo ou não, existe essa relação diferente agora que a gente tem que levar em consideração na hora de ensinar um conteúdo para os alunos. Então, vários estudos trazem que uma estratégia potencialmente eficaz seria a implementação de tecnologias digitais na hora de aprender, mas de forma planejada e controlada, certo? A tecnologia digital permite que a gente crie materiais interativos mesmo para matérias mais abstratas, como a matemática. O ensino tradicional, querendo ou não, quando é muito focado em fórmulas, com pouca visualização, acaba privilegiando alunos que têm, às vezes, um pensamento abstrato um pouco mais desenvolvido, um pouco mais de facilidade, e os alunos que têm um pensamento mais concreto, que não têm tanta facilidade em matemática, se sentem até desmotivados ao não entender a matemática pelo ensino tradicional e acabam nem indo atrás de aprender mais. Então surgiu a ideia de utilizar o GeoGebra como uma alternativa tecnológica interativa. O GeoGebra é um programa gratuito em que você pode fazer gráficos, figuras mesmo em 3D. Ele é muito útil exatamente porque você pode mexer em todos os parâmetros que você quiser, colocar as formas que você quiser, as equações que você quiser. Então esse projeto de extensão foi desenvolvido dentro da matéria de termodinâmica, na questão da curricularização da extensão, né, para tentar fazer com que os alunos tenham mais interação com esses projetos de extensão, lide mais com a comunidade externa. Já faz poucos anos que a extensão está dentro dos currículos das matérias. Então, na matéria de termodinâmica, esse foi o projeto que o professor desenvolveu. E ele envolveu a criação de uma apostila didática e a aplicação do conhecimento que a gente colocou nessa apostila em uma oficina com alunos da rede pública. Foram alguns poucos alunos do pessoal que estava participando aqui do Partiu IF, e o foco era ensinar funções quadráticas com o GeoGebra, mas também apresentar o GeoGebra para esses alunos, certo? Para eles verem o potencial e, quem sabe, depois dessa oficina que foi bem rápida, buscarem utilizar no seu próprio conhecimento. Então, como é que a gente desenvolveu isso? Primeiro, a gente produziu a apostila, a gente se dividiu em grupos, não fui só eu, inclusive vou citar o nome dos meus colegas que fizeram a apostila comigo. Acho que foi grupos de 3 pessoas que desenvolveram uma apostila. A gente fez toda uma pesquisa, porque não dá para desenvolver uma apostila se você não tem um conhecimento bom sobre aquilo, né? A gente foi atrás, ajudou bastante a gente até mesmo na parte de criar material, que é algo que vai ser importante quando formos professores. Depois da pesquisa, a gente fez toda uma estruturação, vou passar aqui 2, 3 páginas da apostila para vocês verem, alguns exercícios. Depois a gente realizou a oficina, a gente infelizmente não tirou foto para colocar aqui para vocês, mas foi realizada num dos laboratórios de informática ali do Bloco G. Cada um de nós, dos grupos que montaram as apostilas, acompanhou 1 ou 2 alunos de perto, com os computadores lá. A duração foi curta, mas a gente acredita que fez algumas observações bem importantes.
Então, imagino que vocês não estão vendo nada, então vou só descrever o que está acontecendo. Aqui tem só a capa da apostila. Os colegas que escreveram a apostila comigo foram a Kathleen de Freitas Rocha e o Osmar Aparecido Conde Júnior, que não estão aqui hoje, que a gente estuda à noite, e o professor coordenador do projeto, o professor Sal. A gente tem aqui, não dá para ver nada, mas toda uma parte teórica sobre funções, diferenciando função de equação, que é algo que os alunos têm bastante dúvida, falando sobre métodos de resolução de equações quadráticas e tudo mais. Tem toda uma parte sobre a análise dos gráficos, que é exatamente a parte que a gente vai acabar vendo no GeoGebra, sobre como cada um dos parâmetros, cada uma dos coeficientes afeta o nosso desenho da parábola. E depois uma parte explicando como usar o GeoGebra, desde a instalação até ou para usar online, como colocar os controles deslizantes, que eu vou apresentar muito rapidamente, tudo mais. Então, o que a gente colocou lá para que os alunos conseguiriam fazer no GeoGebra? É uma manipulação de cada um dos coeficientes da nossa equação, da nossa parábola, da nossa função, perdão. Seria possível visualizar, então, como esses coeficientes alteram a concavidade, como mexem com a posição do vértice, as raízes, onde fica o eixo de simetria. E o interessante foi que, graças ao GeoGebra, o aluno está no computador, eles conseguiram ver por meio da própria exploração, certo? Então, não foi tipo, quando eu mexo nisso, altera aquilo. A gente fala, o que será que acontece quando eu mudo tal coeficiente? Aí mudava, eles falavam, nossa, aconteceu isso. Então, aqui não sei se vocês conhecem, talvez vocês conheçam, porque os professores usam com o superior também, né? Mas aqui tem um exemplo de uma equação no GeoGebra, uma função no GeoGebra. A gente colocou aqui com os parâmetros a, x quadrado, mais bx, mais c, e colocamos controles deslizantes. Então, é possível ver, como, por exemplo, o a está no menos 2. Então, na equação, na função, vai aparecer o a como menos 2, o que vai implicar que a nossa parábola está virada para baixo, com cavidade para baixo. O C estava no 5. C é onde a gente vai cruzar no eixo Y. E aí o aluno via, nossa, é verdade. Se eu mudar no 5, o que acontece com essa parábola? Foi bem legal. E o que a gente observou? Que os alunos gostaram, que eles tiveram bastante engajamento, que eles tiveram facilidade. Porque se nós já temos facilidade com tecnologia mais do que nossos pais, nossos avós, a criançada que está agora na escola, e a gente fez com alunos do 9º ano. Eles têm muita facilidade. E o fato deles terem facilidade motiva também, certo? Então, eles veem que eles estão conseguindo mexer, que eles estão conseguindo entender, eles ficam felizes. E a gente viu que eles se interessaram bastante e engajaram bastante com a oficina. E apesar de ter algumas dificuldades com alguns conceitos matemáticos, especialmente porque quando a gente está na escola, a gente aprende a resolver equação de segundo grau, a gente depois começa a ver função, e não tem uma diferenciação muito certinha do que é função, o que é equação. Até hoje eu confundo na hora de falar. Então, os alunos se confundiram um pouco com isso, mas a gente acompanhando de perto conseguiu ajudar eles. Então, a gente acha que essa oficina ressaltou a importância de acompanhar o aluno também, né? Mas também validou o potencial do uso do GeoGebra no ensino das funções quadráticas. O que a gente aprendeu, então? A gente desenvolveu experiência com a prática de ensino, que é muito importante, com alunos reais, certo? E teve essa reflexão sobre o uso da tecnologia e a nossa mediação. Muito se fala de metodologias ativas, e elas são muito importantes, muito interessantes, dá essa independência para o aluno entender por si só que, ao mesmo tempo, não podemos deixar sozinho, certo? Então, foi interessante para a gente ver o potencial do aluno de aprender, mas como é importante também a gente estar lá junto com eles. Também concluímos que o GeoGebra é uma ferramenta eficaz e acessível. E a gente pretende fazer esse projeto para outros temas da matemática e talvez com a física, certo? E também vimos como pequenas ações de extensão têm um grande impacto, tanto para nós que estamos fazendo a graduação, quanto para os alunos que pareceram felizes, pareceram entender melhor tudo que estava ali. Queria agradecer ao Instituto e aos organizadores todos aqui da SNCT, ao professor Saulo, tanto pela organização quanto por ter coordenado esse projeto, que nos trouxe bastante conhecimento.
Aos meus colegas de grupo, a Kathleen e o Osmar, e a todos os presentes, que são as referências desse trabalho, muito obrigada. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, comentário? Vai? A gente vai ter que apresentar para uns alunos, como o Saulo disse, e eu queria que você desse alguma dica, experiência, como você tem experiência nisso, né? De como lidar com os alunos. Você falou que vai apresentar o quê? Qual é o conteúdo? A mesma coisa, funções quadráticas no GeoGebra, não é? Nossa, trigonometria é muito legal. Então, um negócio que a gente fez um pouco errado e o professor Saulo depois nos deu um guia para as próximas vezes. Eu não pus na apresentação, né? Porque não vou falar o que deu errado. Não, mas a gente focou muito no conteúdo ao invés de mostrar no GeoGebra. A gente devia ter explicado um pouco mais o GeoGebra antes, para na hora de falar do conteúdo, os alunos terem mais independência para descobrir por si mesmos, sabe? Então, acho que especialmente tratar do GeoGebra com eles, para eles verem o potencial do programa e depois conseguirem eles mesmos lidar com outros. Porque aí, imagina, se eles aprenderem a lidar bem com o GeoGebra, vão ver trigonométricas com vocês, são outros alunos, digamos. Depois, quem sabe, eles vão falar, e esse outro conteúdo que eu estou aprendendo, será que eu consigo colocar ali também? Então, eu acho que seria essa a minha dica. Além de claro, ter muito conhecimento sobre o que a gente está apresentando, né? Que é a base de dar uma boa aula, é ter bastante conhecimento sobre a coisa. Obrigada. Acho que tem muita dificuldade, sabe? Aí... Sim, não, mas o bom é isso, quando a gente se prepara para ensinar, a gente acaba aprendendo muito mais do que só estudando para, às vezes, passar numa prova. Eu acho muito bom. Acho. Pessoal, mais alguém? Tem alguma dúvida? Próxima vez eu vou contratar alguém para ficar carregando. Era bom. Não é muito uma dúvida, primeiro parabéns pelo trabalho. Eu também queria, vocês trataram mais a parte do software, né? Tratando. O que você acha da parte trabalhando também com a integração física, né? Mexendo com algum hardware, alguma coisa? Isso também poderia estar impactando. Algum quê, perdão? Por exemplo, a aplicação de mexer a parte de física 3 no ensino médio também. Tem a parte de circuitos elétricos, para sair um pouco também do software, integrar o software junto com a parte de hardware também, que vocês... mais um comentário sobre isso, que você acha que poderia agregar para esses alunos, para poder visualizar, né? Eu acho que muitas vezes o problema é o tanto quão abstrato tá aquela informação, né? Sim, eu acho muito importante. Eu mesma não tenho muito conhecimento de hardware, parte elétrica e tudo mais. Eu estou revendo agora na faculdade de física a parte de eletromagnetismo, agora mais aprofundado, e vou tentar desenvolver um pouco mais sobre isso, que é algo que ainda me falta. Mas, com certeza, eu acho que traz muito mais interesse para o aluno, inclusive, porque, assim, quando a gente está no ensino médio, às vezes o povo fala de vestibular e a gente fica meio, não sei o que fazer, não sei o quê. Talvez seja porque a gente vê tudo muito na teoria, muito com formulinha, e depois a gente não sabe o que é aquilo na vida. Às vezes a pessoa teria facilidade de mexer com a parte do hardware, das coisas e tudo mais, e se tivesse tido acesso àquilo, ao invés de só letrinha na lousa, às vezes a pessoa saberia que gosta daquilo. Então, eu acho que faria muito sentido. É isso. Mais alguém? Tá. Oi, quem? Pedro. Você teria como disponibilizar a apostilinha? Vai estar... Claro. Aliás, é uma falha nossa para o pessoal do ensino médio. Porque vocês querem, vocês têm um modelo para montar de vocês, inclusive, né? teve no plantão do PIBIT, uma menina do ensino médio pediu uma vez para a gente mandou para ela. Isso aí foi uma falha. Vou tentar ver se eu disponibilizo pelo site do Instituto, até para os meninos do ensino médio ter acesso. Só uma coisa quanto à questão do Kel. Cara, eu tenho sérios problemas com falar que o aluno tem que ver uma coisa de maneira concreta. Eu vou dar um exemplo. A turma deles vai ter aula hoje do negócio chamado momento angular. Me dá um experimento que eu consigo enxergar o momento angular. Não existe. Porque muitos dos conceitos físicos, eles são meras abstrações matemáticas. E a gente tem que despertar no aluno
a capacidade da abstração. Quando for possível uma visualização mais concreta, eu acho que é válido, mas ter o destaque para a abstração. Falei de momento angular, que é uma coisa que o pessoal do ensino médio aqui não tem noção do que é, mas fica tranquilo que nem eles têm também. Tá certo? Nem depois da aula de hoje vão continuar sem ter, mas vamos pegar outro exemplo. Energia. Como é que eu vou ver energia? Você não vê. Então, é uma abstração matemática, que é a linguagem matemática que a gente usa para compreender. Em algum momento ao longo da história, o ser humano escolheu, quero entender a natureza por alguma linguagem. Escolheu a linguagem matemática. É uma linguagem abstrata. Tá? O número 2, alguém já viu o número 2? Se vocês pararem para pensar bem, ninguém tem dificuldade com o número 2, mas ninguém nunca viu o número 2. Você não vê um número. Ele é uma abstração. Então, eu procuro tomar muito cuidado com isso. Mas acho que é importante, só que eu ainda entendo que a abstração é mais importante. Mas isso, de novo, eu falo sempre isso para o pessoal da licenciatura, até pessoal, é o que eu entendo. E não tem verdade. Realmente isso não... Tem alguns engenheiros que até conseguem. O cara é muito bom na prática, acontece. Tá certo, pessoal? Salve de palmas para Maria.